queridas irmãs, queridos irmãos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento de oração, onde a gente vai partilhar um pouquinho da palavra. A palavra proclamada pela igreja hoje é Mateus, capítulo 7, versículo 6, depois versículos 12 a 14. Mateus, capítulo 7, versículo 6, depois versículos 12 a 14. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar sobre nós a presença do Espírito Santo. A nos descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Vinde Santo Espírito e do céu mandai da tua luz um raio, da tua luz um raio. Vinde Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Vamos lá para a nossa leitura do Evangelho, Mateus capítulo 7, versículo 6 e depois versículo 12 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, gente, eu começo aqui falando sobre uma frase que ficou bastante famosa, né? Os escritores costumam chamar essa frase de regra de ouro. Regra de ouro está aqui no versículo 12. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Jesus está dizendo aqui que a lei e os profetas, quer dizer, os escritos que existiam, todos os mandamentos, se resumem nessa frase aqui: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles.
Se a gente conseguir vivenciar isso, a gente vai conseguir vivenciar todos os mandamentos. A gente vai conseguir sintetizar o que há de essencial. Aliás, esses capítulos aqui que nós estamos lendo, desde o capítulo 5 até o capítulo 10, faz parte de um bloco dentro do texto de Mateus e de Lucas, que são chamado coleção dos ditos de Jesus. Se há alguns trechos da Bíblia e do Evangelho que estão mais próximos do que Jesus realmente disse, são esses textos aqui. Então, esses são os textos mais próximos daquilo que realmente Jesus teria dito. Claro que isso aqui é uma coletânea do que as pessoas que conviviam com ele escreveram, né? Foram coletando, escrevendo e depois se fixou por escrito. Mas de fato aqui a gente encontra aquilo que é mais importante dentro do cristianismo, viu? E se a gente olhar para esse aspecto prático aqui do pensamento de Jesus, a gente conseguiria evitar um monte de problema. Aí a gente não ficaria tão apegado às leis e regras fixas que precisam serem adaptadas, porque os tempos mudam, as culturas mudam, as pessoas mudam, e quando a gente aplica esse princípio aqui, né, tudo que a gente gostaria que os outros fizessem para nós, façamos também a eles, a gente consegue viver sempre atualizado e sempre colocando foco na pessoa e não nas regras que foram construídas num período que já não atende mais à atualidade. Por isso é fundamental, sempre quando a gente vai inclusive interpretar qualquer lei, a gente se colocar no lugar do outro, prestando atenção nas coisas que a gente gostaria que fossem feitas com a gente. Por exemplo, se a gente gosta que as pessoas prestem atenção nas coisas que a gente diz, então é importante também a gente prestar atenção naquilo que elas estão dizendo. Hoje nós estamos acostumados numa falação tão grande, onde as pessoas acabam não escutando umas às outras, vão repetindo coisas, na ânsia de poder se expressar e de poder falar, não se ouvem, né? Essa é uma tentação bastante grande que nós precisamos vigiar para não cair. Para que haja comunicação é preciso que haja escuta e é preciso que haja expressão. É importante se expressar e é importante ouvir essa expressão, entender essa expressão. E por expressão aqui eu não digo apenas as palavras que são ditas. Por expressão aqui a gente diz tudo aquilo que a pessoa demonstra com a sua própria vida, com a sua forma de ser, dos seus gestos, né? Então, isso aqui seria um exemplo desse princípio que Jesus apresenta aqui e que sintetiza toda a lei. Tudo quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. A gente evitaria, como eu disse no início, muitos problemas. A gente conseguiria conviver muito bem partindo desse princípio aqui. Esse princípio aqui combate a ideia de que nós somos o centro do universo, de que nós somos a medida de todas as coisas, de que o mundo não gira em torno apenas de nós mesmos, mas existem outras pessoas. Nós somos importantes, especiais, mas os outros também são importantes e especiais. Esse é um dos problemas, inclusive, na hora de compreender o tema da liberdade. Atualmente se fala bastante sobre a liberdade de expressão, mas uma liberdade de expressão para cometer crime, para passar por cima dos outros, para humilhar.
Só que a gente se esquece que a liberdade, ela não existe sem um corpo, não existe sem uma sociedade. Liberdade existe dentro de uma comunidade. Há limites em todas as coisas. Se nós nascemos numa sociedade, recebemos heranças que nos atrapalham, nós também recebemos herança que nos ajudam. Portanto, a nossa liberdade vai ficar sempre restrita à vida social. Por isso é importante, né, a gente não se colocar como centro de tudo. Somos especiais, mas não os únicos que são especiais. Todos nós somos especiais e importantes. Por isso Jesus ensina a gente a não olhar apenas para nós. Olhar para nós, mas também olhar para o outro. Vamos nesse momento colocar as nossas intenções nas mãos de Deus que nos acompanha e que se faz presente no nosso meio. Rezemos por aqueles que nos pediram oração hoje, rezemos pelos doentes. Quero rezar aqui em especial hoje pelo Padre Alexandre, da paróquia São Francisco de Assis, aqui de São José do Rio Preto, meu colega de turma, que está na UTI, está sedado e entubado, né, com Covid. Colocar nas mãos de Deus a vida dele, e aí nós lembramos também de todas as outras pessoas que estão internadas e que, cheias de esperança, querem se recuperar, por seus familiares que se encontram angustiados. Rezemos por todo esse contexto da pandemia. Coloquemos nas mãos de Deus tudo aquilo que envolve, mas especialmente as vítimas da Covid-19 e os seus familiares. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, obrigado pela sua participação, por se fazer presente para a gente poder rezar juntos. Se Deus quiser, amanhã a gente se encontra nesse mesmo horário para continuar as nossas orações, para nos unirmos, para que a nossa vida faça mais sentido. Vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos, tenham uma boa noite e amanhã a gente se encontra, se Deus quiser, às 18 horas.